uma aula. Eu sou José França, professor de português, literatura e filosofia. Essa aula eu vou explicar ou tentar explicar a teoria das ideias platônicas. É porque estamos falando sobre a atualidade à luz de Platão. E essa aula também dá para fazer uma aplicação na teoria das ideias e o nosso mundo atual. Platão, para chegar na teoria das ideias, ele partiu de princípio de dois filósofos gregos, por sinal, muito interessante. Heráclito, aquele mesmo, que dizia que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio. Aí você se pergunta, poxa, mas o rio não está lá? A água não está lá? Aí Heráclito poderia responder, tudo é um devir constante, tudo flui, tudo escorre, tudo passa. Então, se você mergulhou no rio e saiu, você trouxe no seu corpo várias moléculas da água daquele rio. Quando você voltar, o rio já é outro, já passou, aquelas águas já estão distantes. Você também já é outro, porque você já teve outras experiências no tempo e no espaço. E, segundo Heráclito, as coisas assim efêmeras, passageiras, elas não são, ou seja, o real não é, as coisas não são. Aí do outro lado vem o Parmênides, que vai dizer que as coisas sim, elas têm as características impregnadas nela. Por exemplo, a pedra tem a solidez, a neve tem a frieza, a árvore ela tem o crescimento e assim por diante. Então, elas têm características presas a ela. Então, as coisas são. Então, se para Heráclito o ser não é porque é passageiro, é fluir, é devir, para Parmênides o ser é. E as coisas que não têm essas características, elas não são. Então, é o não ser. E aí, qual o papel de Platão nessa questão toda? Platão teve que conciliar toda essa questão. Então, ele vai dizer o seguinte, existe uma matriz, que é a ideia perfeita. Essa ideia perfeita, segundo ele, habita um espaço chamado topos noeto, que depois de algum século, Santo Agostinho vai associar com o céu. Mas isso é um assunto para uma outra aula. Aí Platão vai dizer que nesse mundo tem toda a ideia perfeita. A ideia de árvore, a ideia de pedra, a ideia de ser humano, a ideia de José França, a ideia de cadeira, a ideia de mesa. E que as que estão aqui no mundo real são as cópias. O filme Matrix, para quem não sabe, foi feito com base nesta teoria. Então, nós temos uma matriz. Todas as coisas deste mundo real têm uma matriz no mundo, digamos, superior, no mundo perfeito, que ele chama mundo da perfeição. E lá, essas ideias são imutáveis. Elas são perenes. Então, elas não passam. Por quê? Porque são perfeitas. Se é perfeita, elas não podem ser corrompidas nem com o tempo e nem no espaço. Então, elas são divinas. Aí ele cria a teoria das ideias divinas. Então, qual a referência, então, dessas ideias com a nossa realidade? É o seguinte, com a nossa atualidade. É o seguinte, segundo Platão, o
ser humano, o que ele faz? Ele já habitou com uma ideia perfeita, mas quando ele recebe autorização para ganhar um corpo, físico, matéria, ele esquece toda essa ideia de perfeição e só consegue fazer isso via conhecimento, só consegue fazer isso via estudo, via sabedoria. E quando ele consegue essas ideias, aí sim ele consegue colocar na prática. Para vocês entenderem de que eu estou falando, vai uma pergunta aí: quem foi o carpinteiro que fez a primeira cadeira, ou o primeiro banco, ou a primeira mesa, ou a primeira escada? A resposta de uma questão bem atual está nessa teoria. Quando a ideia de carpinteiro esteve no mundo das ideias, quando ele era a ideia perfeita, ele conviveu com a ideia também de mesa, de cadeira, de escada. E aí, em um determinado momento, com o seu esforço, ele conseguiu ter uma coisa que o Platão chamou de reminiscências, palavra bonita que significa lembranças profundas. Quando ele teve essa reminiscência, aí sim, a ideia veio nele. Por quê? Porque tinha convivido com ela. E aí, ele faz a primeira cadeira. Só que essa cadeira que ele fez, pode sentar nela, mas ela pode ser útil, mas pode quebrar, pode envelhecer com o tempo, pode apodrecer. Agora a ideia, porque ela não é a ideia perfeita. Ela é uma cópia que o carpinteiro teve. A ideia perfeita de cadeira é sempre imutável e vai continuar sempre lá, como também a ideia de carpinteiro. Senão não nascia outros carpinteiros na sequência. E assim por diante. Quando você pega o mundo da arte, é melhor ainda. O quadro Mona Lisa, por exemplo, Leonardo da Vinci, talvez o quadro mais questionado, mais estudado, mais analisado. Como explicar isso? Um dia, a ideia perfeita de Leonardo da Vinci conviveu com a ideia perfeita de arte. Em um determinado momento, ele conseguiu essas reminiscências. Criou algo que até hoje chama a atenção das pessoas, dos curadores do mundo todo, de todos os artistas. E assim, a gente vai explicando por que Mozart aos 5 anos, por que Beethoven, esses grandes músicos. Então, a ideia de Mozart, de Beethoven, de Bach, de outros grandes músicos, conviveram com a ideia de música. E aí conseguiram, determinadas de suas vidas, essas lembranças, conseguiram colocar em prática. Há pessoas que explicam a questão do dom divinatório por essa teoria platônica, que é a teoria das ideias perfeitas. Então é o seguinte, quando a pessoa chama de dom, nasceu com um dom para a música, nasceu com um dom para a arte ou para a arquitetura, então é o seguinte, esse dom é a reminiscência de quando os dois habitaram o mundo das ideias. Ok? Um abraço, obrigado.